Entre o que a gente pensa, decide e até chegar na ação, no fazer, no comportamento, existe todo um processo interno nosso que é regulado por neurotransmissores e também hormônios, sabe, as nossas glândulas. Lembra na escola que a gente aprendeu um pouquinho das nossas glândulas, do sistema simpático e parasimpático? Na verdade, as glândulas, elas secretam essas substâncias químicas que ativam a ação. E tem um cientista americano que fala o seguinte: controle os seus hormônios, as suas glândulas, que você vai ter o controle sobre o destino da sua vida. E nesse contexto maior que a gente está falando, no contexto do mundo VUCA, muitos sentimentos que a gente tem, mais negativos e tudo isso é disparado pelo estresse. E os hormônios que controlam o estresse são dois. O primeiro é a adrenalina. A adrenalina é aquele hormônio que vem e dá um rush, assim, dá uma energizada no corpo. Só que logo depois, uns 2, 3 minutos, a adrenalina sai de cena e entra um outro hormônio, que é o cortisol, responsável por manter o organismo nesse sentido. O grande problema é quando o cortisol toma conta do nosso dia a dia. Então, o estresse está muito relacionado ao excesso de cortisol. E olhando para a natureza, alguns biólogos e cientistas viram que como é que o mundo animal lida? O mundo animal tem muito estresse, né? Imagina que você é uma zebra na África e está lá o leão querendo te comer como jantar ou almoço. Isso é estressante, né? E por que as zebras não sofrem de úlcera, não perdem as listras por causa de estresse? Vocês já viram zebra estressada? Então, tem um biólogo chamado Sapolsky. Ele escreveu um livro chamado assim, Por que as zebras não têm úlceras? E o que ele descobriu é que a natureza, a nossa vida, a gente sempre busca um estado, que é o estado que ele chama de homeostase. Homeostase é esse equilíbrio, essa harmonia em que a gente está bem preparado para lidar com os desafios da vida e, ao mesmo tempo, está forte. E as zebras fazem muito isso. E ele descobriu que as zebras fazem, eles têm, por exemplo, são caçados pelo leão, tem aquela dose de adrenalina, tem a dose de estresse, depois de algum tempo elas fazem o quê? Pausa. Elas descansam, elas fazem alguma coisa para regenerar essa energia. E o que ele descobriu, que essa homeostase é o equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático que toma conta da nossa mente. O sistema simpático é aquele que está vendo o que está acontecendo o tempo todo, só que ele está na cabeça com uma visão de, opa, estou na ameaça. Quando ele está presente, ele está o tempo todo trabalhando a energia para que a gente fique atento, os olhos abertos, sabe, com foco a onde estão os riscos. A respiração ela fica mais rápida, porque mais ar que entra ajuda a trazer oxigênio para queimar energia. Ela fortalece os músculos ficam mais tesos. Para quê? Para luta. É lutar, fugir ou congelar. Alguns cientistas descobriram que, às vezes, quando eu estou no trânsito, quando eu estou com o chefe, fazendo uma conversa sobre desempenho e tudo mais, quando eu estou em situações de tensão, o nosso sistema lê aquilo como se fosse uma ameaça. Esse sistema ele faz com que a gente secrete muito cortisol. E ao secretar muito cortisol, com o tempo isso vira um veneno, que acaba tirando nossa capacidade de recompor o organismo, o sistema imunológico fica mais fraco, a gente fica mais doente, a gente fica sempre naquele modo da ameaça e, de certa forma, a gente está perdendo energia à toa. O outro sistema, o sistema parasimpático, o que é que ele faz com a gente? Ele, de certa forma, regenera o organismo. Esse sistema ele cuida do nosso organismo, ele refaz os órgãos, ele nos recompõe a energia e tudo mais. Então, a zebra, quando está descansando, ela está colocando em prática esse sistema parasimpático, de regenerar e de descanso. Tem um hormônio que ajuda muito a gente ir para esse modo de estar, que é a oxitocina. A oxitocina todos nós secretamos, mas assim, situações de namoro, de sexo, a mãe quando tem filho. Então esse é um sistema que na natureza ele trouxe principalmente para os mamíferos
essa questão de você se regenerar, por um lado, se regenerizar, e o segundo, se conectar com o outro. Ele é descrito como o hormônio do social, onde a gente se conecta melhor com as pessoas. Então, esses dois hormônios, eles estão o tempo todo trabalhando com a gente. O cortisol, por um lado, para o estresse, e a oxitocina, por outro lado, para a gente recuperar a energia e, de certa forma, a qualidade dessa homeostase, desse equilíbrio e uma mente mais clara. Então, primeiro, a gente viu no primeiro exercício nosso exercício da atenção, que a gente, de certa forma, não é escravo disso. A gente consegue colocar a atenção onde a gente quer. E o segundo, a partir de agora, eu queria ver como é que a gente faz no dia a dia. O que é que a gente pode fazer? Então, a grande chave para a gente sair desse sistema simpático do estresse para o parasimpático da regeneração, sabe qual é? Chama-se respiração. A respiração é o único instrumento, ou um dos instrumentos, eu vou falar assim, e talvez o mais forte, consciente, eu decido para fazer, e que naturalmente nos leva para esse sistema parasimpático, para a regeneração. Vamos falar um pouquinho sobre essa chave para nos ajudar a estar nessa forma mais equilibrada da homeostase.